Vida blindada, vida blindada. Eu me sinto impelido por Deus para tratar sobre esse assunto. Eu estou vendo, percebendo famílias sendo atacadas pelo inferno. Satanás tem atacado pessoas. Eu quero chamar a tua atenção aqui. Nós estamos iniciando essa série. Vou trabalhar pelo menos 5 áreas que o inimigo ataca. Áreas vulneráveis. E eu quero que você prepare o teu coração. E eu quero abordar com os irmãos sobre essa vida blindada, protegida, que aquele que tem Jesus tem. Nós não precisamos temer. Deus é por nós. O sangue de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. E o inimigo tem que correr. Nós confiamos nisso, eu creio nisso. Somos uma família composta por homens e mulheres. E alguns de nós já estamos na terceira idade. Nós temos muitos também em nosso meio que são jovens. Temos pessoas casadas, viúvas, divorciadas. Mas todos nós estamos numa batalha espiritual. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. É muito importante que você discirna esse momento. Muito importante que você escute esse momento. Discirna o momento que você está vivendo. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos num momento delicado. E se você não discernir isto, você vai lutar com força, com armas erradas. Você vai ter problemas. E o mal vai te destruir. Assombrosamente, muitos de nós não pensam no mundo como um campo de batalha, mas como um parque de diversão. São aquelas pessoas que pensam que nós não estamos aqui para lutar, mas para nos divertir. Infelizmente, existe pessoas que acham que este mundo é o nosso lar, que aqui é a nossa casa. Mas de fato, irmãos, nós não somos deste mundo. Aqui não é o nosso lar. É por isso que muitas pessoas veem a vida como uma grande curtição. Elas acham que devem se livrar de todas as inibições, frustrações e viver plenamente a vida que este mundo passageiro oferece. Elas pensam: eu tenho que usufruir desta vida, eu tenho que ser feliz neste mundo, eu tenho que aproveitar a minha existência. Em minha opinião, esse pensamento resume a filosofia religiosa do homem moderno, abertamente professada por milhares de pessoas, mas isso não combina com a realidade que nós vemos. Isso não combina com a mensagem de Jesus. A Bíblia é clara em nos ensinar que nós fomos colocados neste mundo não para sermos necessariamente, prioritariamente felizes, mas para nós sermos fiéis. Fomos colocados neste mundo, meus irmãos, para combatermos o bom combate. Estava falando com a minha esposa ainda ontem também, relembrando hoje. Quando a gente lê o Velho Testamento, e nós estamos lendo agora o Velho Testamento, nossa leitura anual, você parece que o povo de Deus está sempre brigando. Parece que Deus é encrenqueiro, não é? Deus gosta de um fuzuê. Vai lá, briga com aquele, faz aquele outro. O povo brigando o tempo todo. Saindo do Egito, briga. No deserto, briga. Na posse da terra prometida, briga. Vai, os profetas, brigas. Reinos dominando o outro, aquela coisa toda. Qual é a mensagem? Deus está falando claramente: a vida neste mundo é uma batalha. É uma batalha espiritual. E isso combina, meus irmãos, com a Bíblia. Veja o que Paulo registrou em Timóteo 6, capítulo 12. Ele diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Veja que esse texto aqui é muito claro. Nós fomos chamados para combater o combate da fé, claramente. E ele diz assim: a vida eterna você vai ter que tomar posse. Eu dei, mas você vai ter que tomar posse, como produto desse combate. Esse precisa ser o nosso alvo. O combate da fé, o nosso foco, combate da fé, a nossa prioridade, combate da fé, o nosso propósito deste mundo, o combate da fé, tomar posse da vida eterna, que é a vida que nós temos, que de fato é nossa. Nós fomos colocados neste mundo, meus irmãos, para abrir mão da nossa vida para ganhar uma vida superior. E é por isso que a Bíblia, em Marcos capítulo 8, no versículo 35, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Olha a mensagem aqui, por favor, neste momento.
Talvez você esteja pensando que está ganhando a vida deste mundo, mas na verdade, você não está ganhando. Para ganhar, você precisa perder. É verdade, muitos não levam a sério que nós estamos aqui para lutar, mas o fato é que há uma batalha para lutar. Nós estamos em guerra o tempo todo. Cada um de nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, e os sinais estão claros. E eu vou dizer alguns sinais agora, e você vai logo identificar sobre essa batalha espiritual. Casais que se amam estão se perdendo. Batalha espiritual. Pessoas que se amavam, agarradas um no outro, e de repente, uma batalha espiritual vindo sobre a vida dessas pessoas. Filhos dedicados estão se desviando. Pessoas de boa índole estão se metendo em confusão. Cresce cada vez mais o número de suicídio. Você não se preocupa com isso? Quantas vezes você tem ouvido falar de suicídio? Veja mais um outro sinal dessa batalha espiritual. A cada vez mais aparecem nomes novos para aquilo que a Bíblia chama de perturbação espiritual. Em muitos casos é atribuído novos nomes às doenças, aquilo que na verdade passaram a ser vistos como doença, aquilo que na verdade não passam da ação do diabo. Ação do diabo através da opressão maligna, da obsessão maligna, da possessão maligna. Aqui falei 3 palavras importantes: opressão, obsessão e possessão. A opressão é quando o mal está agindo no nosso entorno. Ele vai pressionando fora, ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. A obsessão é quando ele começa a agir na mente. É quando ele começa a ser perturbado emocionalmente, mentalmente. Vê vulto, ouvir vozes, sonhos perturbadores. A possessão é quando ele começa a incorporar a personalidade da pessoa, a determinar comportamentos diferentes naquela pessoa. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Por que eu estou levantando esse assunto? Porque você tem que se dar conta. Nós estamos numa batalha espiritual. Se você não lutar com as armas espirituais, você vai perder essa batalha. Meu propósito é alertar o que Paulo fez em Efésios capítulo 6. Olha o que está escrito no versículo 10, 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que a palavra está dizendo no verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora veja como nós vemos no verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja, irmãos, aqui neste momento, é divino esse momento, Deus está falando neste momento. Esse texto nos exorta a vivermos uma vida blindada, uma vida protegida. Veja que o texto diz: vistam a armadura de Deus. Você já vestiu a armadura de Deus? Se você não fizer isso, você não vai ficar contra as ciladas do diabo. Se você não fizer isso, você não vai suportar o dia mau, que é aquele ataque do mal. Se você não fizer isso, você não vai conseguir apagar os dardos, as setas inflamadas do mal que vai atacar a sua mente. Veja, meus irmãos, que o plano de Deus é que cada um de nós estejamos blindados, nós estejamos protegidos. Deus deseja que o conteúdo do Salmo 91 no versículo 10 seja uma realidade que você vivencie. E o Salmo 91 no versículo 10 diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus está falando aqui com você. Isto que é para ser dito da sua casa. Escute aqui, isso é que é para ser dito da sua família. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse tem que ser o testemunho. Este é o resultado de uma vida blindada por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse texto, ele não está dizendo, irmãos, escute bem isso, que a nossa casa não será atacada pelo mal. Esse texto não está dizendo que nossa família não será atacada pelo mal. Não, ela pode ser atacada sim.
Também esse texto não está afirmando que as pragas não chegarão à nossa família. Não, as pragas podem chegar à nossa família. E o que o texto está afirmando então? O texto está afirmando, como nós vemos no verso 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se blinda no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então essas realidades, mesmo chegando, não tem um resultado que deveria ter, que ele era esperado a ter, porque a sombra do Onipotente, debaixo do esconderijo do Todo-Poderoso, nós estamos blindados de todo o mal. O mal não consegue os resultados esperados sobre aquele que crê. Vida blindada é a vida que resiste aos ataques do mal, de modo que eles não têm o alcance que eles deveriam ter. Por isso é importante você compreender que o blindar traz o sentido de tornar-se resistente contra ataques ou influências externas por meio de blindagens. Hoje aqui Deus está falando com você. Você está começando a perceber que há ataques do mal sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Talvez você tenha dado nome disso de problema de personalidade, um conflito familiar. Deus está colocando todas as letras hoje. Por trás disso tem uma batalha espiritual. Você tem que se tornar resistente. Você tem que blindar a sua vida. O alvo do diabo é atingir danosamente você. Vale repetir, cada um de nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. E Paulo, ele apresenta nesta passagem que nós lemos de Efésios capítulo 6, que nós temos que proteger dos ataques do maligno contra a nossa vida. E Paulo faz 3 alertas importantes, que os irmãos já sabem, mas que eu preciso trazer aqui primeiro, que o diabo vai armar ciladas contra nós. Escute bem isto. É por isso que você tem que se blindar. O diabo vai armar ciladas. Ele é especialista em armar laços, armadilhas, pegadinhas. Vai trazer gente encrencada para o teu lado, situações encrencadas para o teu lado, como ciladas, como armadilha, como laço do passarinheiro. Abra o teu olho. Segundo, Paulo faz o alerta que o diabo vai usar as circunstâncias, um dia mau, um período ruim, contra nós. Isso também acontece comigo, acontece com todo homem e mulher de Deus. A diferença é quando nós nos blindamos no esconderijo do Altíssimo. O diabo está por trás dos eventos destruidores. Ele está por trás das maldades humanas, porque ele quer ver você em pânico, ele quer ver você em medo, ele quer ver você perturbado. Então o diabo vai também lançar setas inflamadas, que são aqueles pensamentos que vão atingir você. Pensamentos de derrotas, pensamentos impuros, pensamentos de vingança. Por que ele faz isso? Ele quer nos inflamar contra Deus e contra as pessoas. O diabo vai pegar o ponto de sofrimento, o ponto de dor, vai colocar o dedo, para você se sentir abandonado, desprezado por Deus. Essa é uma batalha espiritual. Por favor, escute isso. Deus está trazendo à tona situações que estão dentro da casa, coisas que você sabe, que não tem jeito de Deus saber, que não tem jeito das pessoas estar falando, porque é coisa que acontece no teu quarto, com o seu cônjuge, talvez com o seu pai, com você sozinho. Essas investidas do mal. A Bíblia deixa claro que o diabo vai batalhar contra nós. É o nosso papel nos proteger, nos revestir, nos blindar contra essa batalha espiritual. Cada um de nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Nesta série eu quero tratar algumas áreas que o diabo vai atacar. Hoje eu quero falar sobre o coração, depois vou falar sobre a família, nossa profissão, nossa vida financeira e o nosso dia. Mas eu sinto agora, neste momento, impelido para ler um texto, que é um verdadeiro alerta de Deus. Ele está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz esse texto. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha para esse texto com discernimento. Talvez você está aqui pela primeira vez. Talvez você nem tenha muita noção da Bíblia. Mas agora o Espírito Santo vai dar revelação para você desta verdade. Ele está dizendo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem. O diabo está tendo vantagem na sua vida. Tem algum ponto de vulnerabilidade na sua vida que o diabo está tirando vantagem. É numa amizade, é num relacionamento pessoal, é na vida profissional, é num problema em casa, é na influência das amizades, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Você tem ignorado as intenções do diabo?
Nesta série, Deus está fazendo uma advertência: cuidado, o diabo quer ter vantagem sobre você. E se você não quer dar vantagem ao diabo, você não pode ignorar suas intenções. Percebe o alerta que Deus está fazendo aqui nessa noite? O que é que o diabo quer fazer? Ele quer matar você, ele quer roubar você, ele quer destruir você. Deus está dando um alerta: não deixe que ele tenha vantagem sobre você. Por favor, esse é o momento divino que Deus está falando. Não deixe o maligno ter vantagem sobre você. Não ignore as intenções dele. Mas como, pastor? Que eu não deixo o inimigo ter vantagem na minha vida. Como, pastor? Eu me previno do inimigo, das intenções malignas e diabólicas dele contra a minha vida. Na primeira área da nossa vida que nós precisamos blindar é o nosso coração. É blindando o nosso coração. Aqui, irmãos, eu quero me dedicar hoje à blindagem do coração. Primeiro, o nosso coração precisa de proteção. Leve isto a sério, meus irmãos. O diabo fará tudo para atingir o seu coração. Não seja inocente. Não seja ignorante. Não seja rebelde. Por favor, escute o alerta de Deus. Por que ele faz isso? Por que ele quer conquistar ou dominar o nosso coração? Ele faz isso porque ele sabe que é no nosso coração que inicia as coisas, que inicia a vitória, que inicia a derrota, que inicia a libertação, que inicia a prisão. Jesus, ele é muito claro em Mateus capítulo 15, no versículo 19, ele diz assim: pois do coração saem. Olha onde que as coisas ruins começam. Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Olha de onde é que vem isso. Onde é que o diabo planta isso? No coração. É do coração que sai. Como nós vemos, é no coração que tudo principia. O texto afirma: do coração sai. Então, por isso, a batalha do diabo será conquistar o seu coração. Você não percebe isso? O que ele quer fazer quando ele quer conquistar o seu coração? Ele quer contaminar a fonte da vida, que é o seu coração. Qual é o propósito do diabo querer seu coração? O diabo quer perverter seu coração. Ele quer perverter o seu coração. E perverter, nesse caso, significa roubar de nós o sentido de temor por Deus. Ele quer perverter o teu coração para você não temer Deus. Perverter significa roubar o sentido daquilo que é manter-se distante do pecado. Significa olhar tudo o que Deus reprova como natural. Vocês não percebem que tudo está ficando natural? Você não percebe que atitudes, que posturas que você tinha algum tempo atrás, não, na minha vida isso não vai entrar, de jeito nenhum. Eu tenho um compromisso com Deus. Está ficando natural para você. Por que o diabo quer perverter o coração? Ele sabe que se o seu coração for pervertido, ele vai conseguir perverter a sua mente. Ele vai conseguir perverter o modo de você pensar sobre a vida. Sabe por que ele quer perverter a sua mente? Porque se ele perverter o seu coração e a sua mente, ele vai perverter os seus olhos. A forma de você perceber a vida, analisar a vida, averiguar as escolhas. Ele sabe que se ele perverter o seu coração, a sua mente, os seus olhos, ele vai perverter a sua boca. A sua boca vai usar a linguagem da incredulidade, a linguagem da impureza. E ele sabe que se ele perverter o seu coração, a sua mente, os seus olhos, ele vai perverter o seu procedimento, a forma de você viver, a forma de você ser família, a forma de você ser marido, a forma de você ser esposa, a forma de você ser filho. E sabe o que ele consegue com isso? Ele consegue afastar você de Deus, a isolar você de Deus. A Bíblia diz claramente, em Hebreus no capítulo 3, no versículo 12, está escrito: cuidado, olha só o que Deus está fazendo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Deus está dizendo: cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, um coração endurecido, um coração pervertido, um coração incrédulo, porque isso vai afastar você de Deus.
Você não vai levar a sério o que Deus fala, aquilo que Deus diz, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Você vai ver com perda de tempo. Seus olhos vão ficar enganados, cegos. E você então vai cair na armadilha, no laço do diabo, nas ciladas do maligno, no laço do passarinheiro. A luta do diabo será perverter o nosso coração. E qual é a arma que o diabo tem? A linguagem da incredulidade. Ele vai dizer: você está perdendo teu tempo. As pessoas que estão aí são felizes. O que você não sabe é que quando você conversa com essas pessoas que dizem que estão felizes, curtindo a vida, elas estão miseráveis. As fotografias ficam lindas, as mulheres ficam maravilhosas, a ostentação parece demais, mas é bobeira, é mentira. É uma vida de vazio. Elas choram, eles choram, pensam em suicídio. O diabo perturba eles, não consegue dormir, não consegue aproveitar nada. Qual é a arma que o diabo vai usar? Os pensamentos da incredulidade, as imagens da incredulidade. Se ele ganhar o coração seu, ele vai afastar você de Deus com facilidade. Por isso que a Bíblia, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, adverte. Olha o que Deus adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você está guardando o seu coração? Sinto impelido a sacudir você. Como você tem guardado o seu coração? Guardar aqui traz o sentido de blindar o nosso coração. Nós podemos fazer isso, pois senão nós corremos o risco de estragar toda a nossa vida. Temos que guardar o coração. O que é que tem dentro do seu coração? Como é o seu coração? E a pergunta que temos que fazer é: como é que nós blindamos o nosso coração? Eu quero ajudar você. Eu tenho convicção que Deus está levantando assuntos com o intuito de salvar você, de libertar você. As fortalezas do mal não vão resistir. Os ferrolhos de ferro estão sendo quebrados pela força de Jesus. E a escuridão e a cegueira espiritual está sendo invadida pela luz da iluminação do Espírito Santo aqui. Como é que nós blindamos nosso coração? Em primeiro lugar, nós blindamos nosso coração não permitindo a amargura entrar no nosso coração. Tem amargura no teu coração? Escute agora, por favor. Tem amargura no teu coração? Olha o que Deus está falando aqui. O alvo do diabo é gerar conflito entre você e as pessoas que você mais ama. Você não percebe isso dentro da sua casa? Não percebe isso no entorno da sua vida? Ele quer gerar conflito entre as pessoas que você mais ama. Ele vai destacar as ofensas sofridas para transformar você em uma pessoa ácida, azeda, mal-humorada, ofendida. Ele conhece bem, o diabo conhece bem o alcance da amargura. Ele sabe dos resultados que a amargura produz na vida das pessoas. O diabo, ele quer te ver amargurado na vida. Mas por que o diabo quer te ver amargurado? Você tem que discernir as intenções do maligno, para você não dar vantagem no seu coração para ele. Veja que Hebreus 12:15 responde. O texto diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Essa frase é muito importante. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Como é que eu sou excluído da graça de Deus? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Será que o maligno já plantou uma raiz de amargura no seu coração? Será que há pessoas aqui com raiz de amargura no coração? O diabo sabe que a amargura, ela nos exclui da ação da graça divina. Ele sabe que a amargura nos retira da esfera protetiva de Deus, operacional de Deus, aonde a mão de Deus age. Por isso, ele vai lutar para conseguir um lugar no nosso coração. Ele sabe que conseguindo esse lugar através da amargura, ele vai nos transformar em pessoas perturbadas. Pessoas perturbadas. E ele sabe que pessoas perturbadas é uma influência negativa na vida das pessoas à nossa volta. Você está se tornando uma pessoa perturbada. A raiz da amargura está no teu coração. A amargura nos transforma numa influência maligna sobre a vida das pessoas. Portanto, se nós quisermos blindar o nosso coração
nós precisamos impedir o acesso da amargura em nós. Eu quero fazer um alerta agora, em nome de Jesus. Uma coisa que o diabo vai fazer nesse momento é trazer o nome de pessoas. Aquela pessoa tem esse problema. Jafé, agora eu sei o problema de fulano. Deus não está falando com ela. Se Deus quisesse falar com ela, ela estava aqui. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Deus não está falando com o teu parente, está falando com você que está aqui. Abra o teu olho em nome do Senhor Jesus. Portanto, nós temos que blindar o nosso coração para impedir que a amargura entre. Blinde o seu coração perdoando a todos que feriram você. Humanamente falando, você tem razão para estar ofendido. Tem razão. Foi muita maldade. Foi muita sacanagem. Muita sem vergonhice contra você. Mas é essa que está a coisa por trás da ação do diabo no nosso coração. Ele quer perverter teu coração. Ele quer amargurar o teu coração. E você não pode de maneira nenhuma deixar que ele plante a raiz dele. Aqui, em nome de Jesus, você tem que clamar: Jesus, tira essa raiz do meu coração. Porque eu não quero ser perturbada pelo mal. Eu não quero o diabo agindo na minha vida. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós blindamos nosso coração não dando espaço para o diabo entrar no nosso coração. É assim, irmãos. Quando o diabo não consegue nos afastar da ação, da graça de Deus, através de uma ação externa, de um conflito, como nós vimos há pouco, ele vai tentar arrumar uma brecha para entrar no nosso coração. Primeiro, ele nos pressiona para nos afastar de Deus. Quando essa estratégia não funciona, quando ele não consegue sucesso, ele procura se aproximar de nós e arrumar um espaçozinho onde ele possa ocupar com a sua influência maligna. E aqui, geralmente, ele usa como brecha os acontecimentos do dia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lutar para gerar um pouco mais de ira, um pouco mais de raiva. Ele usará a nossa irritação. Você não percebe isso em volta da sua vida? Por que você está chegando em casa irritado assim? Por que o ambiente da família te deixa tão irritado assim? O que está acontecendo? É uma batalha espiritual. O maligno quer atacar a tua casa. Por que é que as coisas no trânsito estão ficando um inferno para a tua vida? Parece que nunca foi assim, mas agora parece que tem mais carro. Tem mais carro, é verdade. Mas tem mais capeta tentando a tua vida. Você está se tornando uma pessoa irada. Qualquer buzininha tira você do sério. Já é motivo para abrir a janela e botar a mão para fora. Discutir com a outra pessoa. Escute. Até a mastigação das pessoas que você ama anda te irritando. Por quê? Você se vê na mesa pensando: poxa vida, como é feito um cavalo. Nossa, que família do quinto dos infernos. Onde eu fui cair, meu Deus do céu. Jesus, passa de mim, Senhor. Sai, ai, ai, ai. Irritação. Os beijos do seu marido já não parecem tão maravilhosos como era. O abraço da sua esposa, o carinho do seu filho, o barulho da sua casa que você gostava tanto. Por quê? Ele vai arrumar uma brecha para entrar. A ira faz parte da natureza humana, mas também ela faz parte da nossa natureza carnal. E a ira, quando parte da nossa natureza humana, ela é legítima, ela é até protetiva. O que ocorre é, se nós não tratarmos a nossa ira, ela pode se tornar numa embaixatriz do diabo, do inferno, para ferir as pessoas que nós amamos, as pessoas do nosso coração. Por isso a Bíblia recomenda, em Efésios capítulo 4, no versículo 26, no versículo 27, quando vocês forem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Como nós vemos por algum tempo, a ira pode até fazer parte do nosso dia. É normal nós ficarmos irados quando uma pessoa nos ofende, quando uma pessoa não age legitimamente. Mas ao ponto dessa ira dominar nosso coração e permitir que o mal entre e nos leve a fazer coisas insanas, a ira não pode ter a última palavra sobre nós.
ela precisa ser apaziguada, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser vencida. Você tem que proteger seu coração, tem que blindar o seu coração. Se não fizermos isso, o diabo poderá usar para ferir a nós e as pessoas que nós mais amamos. Gente, escute aqui. Olha o que Deus está falando. O diabo tem como propósito de ferir você e as pessoas que você mais ama. Para criar afastamento, amargura, tristeza. Isso que o diabo quer fazer. Por isso nós precisamos blindar o nosso coração, dizendo não para a ira. Toda vez que a ira chegar no nosso coração, nós vamos tratar esse sentimento ao ponto que ela não fique no nosso coração. Por favor, compreenda de uma vez por todas: o alvo do diabo é fazer de você uma pessoa rancorosa. Uma pessoa rancorosa. Ele quer ver você sendo uma pessoa amarga, amargurada, uma pessoa vingativa, uma pessoa azeda. Azeda. Estas são as intenções. Agora veja, no início, quando eu falei sobre as vantagens que o diabo quer ter sobre nossa vida, que nós não podemos ignorar as suas intenções, eu quero mostrar o contexto desse texto, para vocês verem aonde é que está o assunto. Olha 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. Paulo diz: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Agora veja, vem a sequência, verso 10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Não tem nada a ver com Paulo, tem a ver por Cristo e tem a ver por amor às pessoas. Agora veja agora por que Paulo perdoava. Veja por que Paulo fazia isso. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções. Veja, meus irmãos, que o texto é claro. Quando você escolhe perdoar, nós blindamos o coração, a nossa vida, para que o diabo não tenha vantagem. Eu não quero ser ofensivo, não quero apontar o dedo na sua direção, eu quero falar com o meu coração e com o teu coração. O diabo está tendo vantagem na sua vida, no coração, porque você tem abrigado pessoas que você não perdoou. Às vezes, como eu já disse aqui, você tem razão. Não é uma questão de estar errado. É uma questão do rancor estar entrando no coração. Aquela pessoa feriu você mesmo, magoou você mesmo. Mas há uma diferença entre a pessoa que ofendeu e a ofensa. Você não precisa concordar com a ofensa, mas você pode perdoar o ofensor. E quando você não faz isso, você dá vantagem para o mal agir na sua vida. Perdoar não é uma questão se eu estou certo ou se eu estou errado, se é justo ou não. Perdoar é escolher. E eu não vou permitir que o diabo tire vantagem na minha vida, tenha vantagem na minha vida. Eu não vou ignorar as intenções. Ele quer ferir. Pais, vocês que estão aqui, o diabo quer afastar você do seu filho, afastar você da sua filha. Maridos e esposas, o diabo quer afastar você do seu casamento, da sua família. Em nome de Jesus, não aceite isto. Não deixe o diabo ter vantagem. Não ignore a intenção do maligno. Se você precisa, peça perdão. Abra mão da razão, no sentido de você ter direito. O direito que você tem que conquistar é de não permitir que o maligno tenha espaço no seu coração de maneira nenhuma. Agora, como o nosso coração é traiçoeiro, nós precisamos praticar a seguinte postura. Em terceiro lugar, nós blindamos o nosso coração, expondo o nosso coração diariamente para Deus. Muito importante aqui. Faz quanto tempo que você não expõe seu coração para Deus? Você não coloca para Deus: Senhor, ó, meu coração, dá uma olhadinha no meu coração, examina o meu coração. Nossos critérios e cuidados não são suficientes, pois o nosso coração tem um problema. Ele é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos ter cuidado, pois o pecado, ele nos veste com a capa de engano. Muitas vezes o nosso coração vai guardando mentira dentro de nós, do nosso interior. Portanto, o primeiro estágio para nós alcançarmos a verdadeira libertação, a verdadeira vida, envolve a exposição
Nós temos que permitir que Deus e o Espírito Santo entrem no nosso coração, para confrontar o nosso coração com a verdade, para arrancar as mentiras que estão dentro do nosso coração. Por isso nós temos que expor o nosso coração para Deus. Aí muitas pessoas dizem assim: mas Deus conhece meu coração, eu não preciso falar para Ele do meu coração. Não, precisa sim. Você tem que falar sim. Por que tem que falar? Porque você tem que admitir. Você tem que admitir. Você tem que chegar para Deus. Não, a verdade é essa. Eu não vou falar não, Ele já conhece meu coração. Eu me lembro de uma pessoa que eu tive que confrontar fortemente. Não, você tem que dizer. Porque quando você fala em voz alta para Deus, entre você e Ele, você está admitindo. Você está falando: Senhor, meu coração tem mentira, Senhor. Ele me engana. Ele me leva para a imoralidade. Ele me leva para a vingança. Ele me leva para o ódio. Essa é a verdade, Senhor. Meu coração é obstinado. Ele quer me enganar com o seu querer obstinado. O nosso coração nos engana com a sua vontade distorcida pelo pecado. Nosso coração nos engana influenciado por nossa natureza pecaminosa. Por isso nós temos que expor o nosso coração para Deus. Isso está bem claro no Salmo 139, no versículo 23, quando o salmista orou, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Hoje mesmo eu precisei fazer isso de manhã. Qual é a verdade, Senhor, que está no meu coração? Por que eu estou me sentindo assim? Fui falando para Deus: Senhor, o que está por trás desses sentimentos? O que está por trás dessas emoções? Por que, Senhor? Talvez, quem sabe, você tem tido um sentimento no seu coração, sentimento de tristeza, perda de razão pela vida, quero morrer, não vale a pena viver. Por que você está com esse sentimento? Você tem que questionar o teu coração. Não, mas meu coração que está sentindo assim. E daí? O teu coração não precisa ter a última palavra sobre a sua vida. Quem tem a última palavra sobre a minha vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês estão percebendo o que Deus está falando? Faça uma inspeção no seu coração. Submeta o seu coração para Deus e pergunta: Senhor, por qual razão que eu estou dando de chegar em casa irritado, Senhor? Porque qual razão, Senhor, que eu estou perdendo o sono de noite? Por qual razão, Senhor, que os meus sonhos têm sido perturbadores? Por qual razão? Não é perguntar para outra pessoa. É você perguntar para Deus: o que está por trás, Senhor, do meu coração? Por que eu quero tanto isso, Senhor? Por que isso é tão importante para mim? Isso nos leva a uma ação importante para nós blindarmos nosso coração. Em quarto lugar, nós blindamos nosso coração orando por nosso coração diariamente. Eu tenho compreendido, irmãos, e eu não quero enganar os irmãos. Quero que os irmãos saibam a verdade. Eu ainda não sou o homem que Deus quer que eu seja. Eu estou lutando para ser esse homem. Mas a minha luta ainda é com o meu coração. Minha luta maior é com o meu coração. Nós não podemos esquecer que na vida existem habitantes de cavernas e que o nosso coração é uma caverna predileta para determinados habitantes. Por isso o nosso coração precisa ser santificado diariamente. Diariamente. Nosso coração precisa ser transformado. Mas essa transformação, ela não pode ser feita por nós. Nós não temos competência para transformar nosso coração. Nós não somos responsáveis pela transformação do nosso coração. Isso pertence ao domínio de Deus. E você e eu dependemos totalmente de Deus para realizar a obra transformadora do nosso coração. Mas nós podemos desejar que o nosso coração seja transformado. E nós podemos buscar essa transformação. E aqui você está buscando transformação do seu coração. Você está orando pelo seu coração. Talvez você ore pelo seu marido, talvez você ore pelo seu filho, talvez você ore por dinheiro, mas você ora pelo seu coração. Você ora. A Bíblia nos mostra, no Salmo 51, uma oração que nós temos que fazer todo dia. Olha o que está escrito no Salmo 51, no versículo 10. Cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Veja claramente: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. A nossa cooperação na transformação do nosso coração é orar por ele. Quanto tempo você não ora pelo seu coração? Vou fazer a pergunta diferente: você já entregou o teu coração para Deus?
Nosso coração é transformado na busca do secreto, na hora da devoção, na busca por um coração fiel a Deus. Veja como que o salmista compreendia isso, que no Salmo 86, ele ora assim: ensina-me o teu caminho. Vamos ler junto todos vocês comigo? Vamos lá? Ensina-me, ó Deus, o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Deus está chamando nós para fazermos essa oração. Nós blindamos nosso coração quando nós permitimos a amargura entrar. Quando nós não permitimos a amargura entrar, nós blindamos o nosso coração quando não damos brechas para o diabo entrar. Nós blindamos nosso coração quando nós expomos nosso coração a Deus. Nós blindamos nosso coração quando nós entregamos a Deus e falamos: Senhor, transforma esse coração, me dá um novo coração. Eu quero um coração semelhante ao teu, Pai. Eu quero esse coração. Por isso, a decisão acertada é essa que está em Provérbios capítulo 23, versículo 26, Deus pedindo o nosso coração: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em mim. Deus não nos quer ver amedrontado pelo diabo, em nome de Jesus. Ele quer nos ver seguros em nosso combate diário, e para isso o texto bíblico nos indica duas posturas. A primeira é entregar o coração. Existem homens e mulheres que precisam entregar o seu coração a Deus. Primeiro é entregar o coração a Deus, a segundo é não tirar os olhos de Deus. Quem sabe há pessoas aqui olhando por tanto lado, por tantas coisas, e Deus está chamando você. Você vai dar lugar para o mal na sua vida. Se você não blindar o teu coração, se você não entregar o seu coração, se você não clamar a Deus para que Ele troque esse coração velho por um coração novo, o mal vai perverter o teu coração, vai te afastar de Deus, vai detonar a tua vida, vai arrebentar com a sua vida, com a sua existência. Deus nos chama hoje, meus irmãos, a usar todo o armamento dEle para nós blindarmos a nossa vida. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Eu creio, meus irmãos, neste momento, nesse instante, enquanto nós estamos com os olhos fechados e cabeça curvada, eu creio piamente que Deus já falou conosco sobre coisas que está abrindo porta para o maligno entrar na sua casa, abrindo porta para o mal atacar a sua vida. Quem sabe há moças aqui emocionalmente feridas, mulheres feridas, homens feridos, jovens feridos, maridos feridos, com o coração amargurado. O maligno está conseguindo parte da sua vida. Deus está querendo que você tome uma posição. Qual é a posição? Eu entrego meu coração a Ti. Muda o meu coração, Senhor, muda o meu coração. Eu quero que o meu coração seja mudado, seja transformado. Eu quero, Senhor. Se Deus está falando com você, quem sabe é perdão, quem sabe é uma raiz de amargura aí que você vai dizer: não, o diabo não vai ter mais vantagem, eu quero romper. Não, eu vou ser sacerdote da minha casa. Eu queria que você neste momento, seja mulher, seja homem, moça, ou uma senhora idosa, ou um rapaz jovem, ou um senhor idoso, seja quem for, você diz: não, pastor, Deus falou comigo, eu não quero que o maligno tenha vantagem na minha vida, não. E eu renuncio a essa vantagem, esse espaço. Eu quero que Deus domine a minha vida. Eu quero orar por você. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar. Eu entendo que você tem que tomar uma posição clara, em nome do Senhor Jesus. Você viu a palavra, os textos bíblicos descrevendo a realidade, que você está vivendo isso na sua casa. Você tem que tomar uma posição. Diz: não, eu não quero mais. Não, eu vou voltar para casa hoje. A irritação não vai mandar no meu lar. Eu vou voltar para casa hoje. Não, essa raiz da amargura não vai dominar mais o meu coração. Não, eu não vou temer o maligno mais para ficar dominando a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, olha essas pessoas que estão de pé, dezenas de pessoas. Algumas delas estão entregando o coração a Ti, e talvez seja a primeira vez que esta pessoa está entregando um coração a Ti. Que esta pessoa, Deus, tome essa posição mesmo, e nós podemos ajudar essa pessoa. Sabe, há pessoas aqui, ó Deus, que precisam optar pelo batismo, Senhor, testemunhar daquilo que o Senhor já fez. Quem sabe entregar o coração, o que significa: eu não vou permitir mais a raiz da amargura. Eu não vou permitir mais, Senhor, que a amargura, o ódio tome conta do meu coração, a irritação tome conta do meu coração. Não, eu quero expor meu coração. Meu coração é mentiroso, é vaidoso, promíscuo, mas eu quero um novo coração. Eu quero um coração que Te obedece, um coração que Te serve. Ó Senhor, faça isso nessas vidas. Missionária Central de Maringá.